E quem comenta os processos que vão ser julgados hoje pelo plenário da Corte é Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça. Ao longo das últimas semanas, a gente tem noticiado aqui no Jornal da Justiça que os ministros, ao analisarem as ações que chegam até o STF de forma emergencial, eles têm deferido em alguns casos as liminares, em outros não, mas essa apreciação ela tem sido feita de forma individual, sem que os demais ministros do STF tenham se manifestado. Portanto, esta análise pelos demais ministros do Supremo será feita hoje à tarde. Eles irão então confirmar se mantém ou não essas decisões que foram tomadas pelos relatores. É o que acontecerá, por exemplo, nos dois primeiros itens da pauta. São ações que foram ajuizadas questionando o ato da mesa do Congresso Nacional, ou seja, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, porque foi criado, em razão desse momento de calamidade pública, um sistema de deliberação remoto para votar exatamente as medidas que diziam respeito à pandemia do coronavírus. Então, os autores dessas duas ações questionaram exatamente o prazo de validade das medidas provisórias que não tratassem de assuntos relacionados à pandemia, mas que também fossem relevantes para a sociedade. Então, esse pedido de prorrogação do prazo da medida provisória, ele foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas o ministro Alexandre de Moraes entendeu por bem dispensar por hora a apreciação, né, da comissão mista dentro desse processo de análise das medidas provisórias. Basta que haja, né, um parecer feito por um parlamentar de cada uma das casas. Então, dispensou a apreciação pela comissão mista. Bom, um outro item da pauta é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em que se argumenta que haveria a omissão do Poder Legislativo e do Poder Executivo quanto à instituição da renda mínima emergencial, para poder minimizar os efeitos econômicos causados pela pandemia do coronavírus. O ministro Marco Aurélio, relator desta ação, ele rejeitou o pedido por entender que não havia omissão por hora. O tema já estava sendo debatido pelo Poder Legislativo e também pelo Poder Executivo e já havia inclusive votação no Senado. Constam ainda 3 ações diretas de inconstitucionalidade que questionam uma medida provisória que veio para alterar a lei de acesso à informação, priorizando os pedidos que tivessem relacionados à pandemia do coronavírus. O ministro Alexandre de Moraes, ao analisar, né, de maneira emergencial, ele achou por bem suspender a vigência desse dispositivo por entender que isso acabaria ofendendo a transparência e a publicidade prevista na Constituição Federal. Tem também uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo partido Rede Sustentabilidade, questionando aquela questão de transporte intermunicipal, argumentando que há um conflito federativo e, de certa forma, uma retenção, né, de uma concentração de competência na União, esvaziando aí a competência dos estados. O ministro Marco Aurélio, ao analisar o pedido de suspensão das medidas provisórias, ele negou o pedido de suspensão por entender que elas são válidas, que elas foram emitidas em consonância com a Constituição Federal e que elas devem permanecer até uma análise do Congresso Nacional.